Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre os poderes que impactam nossas vidas, né? Começando aí pelo primeiro poder, o poder militar, né? Então assim, o que acontece, né? O poder militar, a gente também pode entender como o poder de utilizar a violência, o poder de impor a vontade, o poder de forçar os outros, né? Então assim, ele é definido aí, né, como a capacidade de uma nação de usar a força e as armas para proteger interesses e impor vontades, né? Então ele também pode ser usado por indivíduos, né? Criminosos podem usar para cometer roubos, né? O poder da violência, eles utilizam a violência para cometer roubos. A polícia também pode utilizar o poder da violência tanto para recriminar os criminosos, né, para combater a criminalidade, mas ela também pode usar de uma maneira ruim, que é o excesso policial, né, a corrupção policial. Ela também pode usar o poder armado dela para cometer ali corrupção, né? E também os governos, né? Como a própria definição falou aí, né? É a capacidade da nação de se defender ou usar força para impor vontades, né? Então, esse é o poder militar, é a utilização de armas para você forçar alguém a fazer algo, né? Então, assim, é o dos três poderes aí, ele é o mais, digamos assim, prejudicial, né? Porque ele é o poder que alguém ganha e alguém perde, né? Diferente do próximo poder que a gente vai ver, que é um poder que pode ter o ganha-ganha, né? Ele pode chegar a ter o ganha-ganha. Como é que impacta nossas vidas aí, né? No o poder militar? Bom, ele também tem algumas coisas positivas, né? Ele determina, por exemplo, a segurança e a estabilidade do país, né? Se você tem uma polícia forte ali, né? Você tem como se proteger mais da criminalidade. Ele influencia políticas internacionais e pode alterar fronteiras, né? Então, assim, uma nação ali pode invadir outra e puxar umas fronteiras ali para ela, né? Então, assim, pode aumentar o território, né? É, Infelizmente, né, a gente pode sofrer algum crime, né? Então, assim, uma tentativa de assassinato, roubo, sequestro, alguma coisa assim, né? Então, tem esse lado bem negativo do poder da violência, né? Que pode ser muito usado contra você. Ah, ele altera todo o comportamento de uma sociedade, né? Então, se você tem uma sociedade que tem muito crime, é uma sociedade problemática, uma sociedade que tem dificuldades em vários aspectos, né? Também pode prejudicar a economia e a segurança jurídica de um país, né? Então, assim, na parte da economia, você tem os roubos, né? E aí as pessoas não querem criar empresas, né? Vai ser mais difícil também comercializar, porque como tem muito roubo, a gente tem ali as pessoas sempre em estado de alerta, né? Então, assim, é um problema aí que a gente vê bem no nosso país aí como é que funciona, né? E isso sim prejudica a economia em todos os aspectos, né? E a segurança jurídica, né? A questão da impunidade. A gente tem esse problema aí de que vários crimes aí são cometidos e a gente não tem uma resolução, né? E a gente não tem um julgamento, realmente a gente tem muita impunidade aí no nosso Brasil, né? E em outros países também. Mas isso cria toda uma insegurança para a sociedade, tá? Bom, pessoal, deixa o seu like aí, vamos aprimorando aí para o seu autoconhecimento, viu? Bom, quais são os benefícios e como utilizar o poder armado, né? O poder da violência, né? Então, assim, para os países, eu já falei para vocês, né? Se proteger, assim, um bom benefício, na verdade, né, é poder se proteger, né? Então, assim, você está sofrendo um ataque e aí aquela nação ali pode se proteger de uma ação hostil estrangeira, né? Então, isso é muito importante para que a gente tenha a nossa soberania, a nossa própria governança do país, né? E aí tem um lado negativo, mas se você for ver, alguns países podem ver também isso como um benefício, né? Que é impor a vantagem sobre o outro, né? Impor a vantagem internacionalmente, até inclusive economicamente, né? Então, assim, a gente vê muitos Estados Unidos fazendo isso, né? Ele, graças ao poder armado dele ali, ele impõe vantagens econômicas sobre outros países, né? Então, assim, isso para os Estados Unidos é uma coisa positiva, né? Mas para os outros países é completamente negativo, né? Então, depende ali aonde você está na moeda, né? Em que lado você está da moeda. E para nós indivíduos, né? Então, assim, felizmente, ainda bem que para a gente é proibido a gente utilizar esse tipo de recurso, né? Então, assim, a utilização do poder da violência para o cidadão comum, ela é criminalizada, né? Ainda bem que é desse jeito. Então, é um poder que a gente não pode usufruir tanto dele, né? O que a gente pode fazer com o poder
armado, né, o poder da violência. O máximo que a gente pode fazer é a legítima defesa. Então, é aquela questão no caso do país, né, uma nação hostil tá fazendo agressão e você consegue se defender. Então, no caso do indivíduo, a gente tem aí, você está sofrendo uma agressão, um crime, e você tem todo o direito de se defender, né? Claro que é complicado, tem que ser provado na justiça e tudo, mas inclusive você pode se defender de uma forma bem violenta em cima do seu agressor, né? Mas bem complicado de usar também, tá? Mas é a forma mais correta de se usar esse poder, tá bom? Bom, seus malefícios e como se proteger. Bom, os malefícios são vários, né? Vários, vários. A gente sabe que a violência realmente ela deve ser é, recriminada, né? Ela tem que ser recriminada. Bom, dos crimes, né? Como é que a gente pode se proteger de crimes, pessoal? A gente pode procurar áreas aí com a taxa de baixa de criminalidade, né? Áreas que os crimes não sejam tão fortes, uma área que a polícia tome conta melhor, né? Então, assim, pode se proteger dessa forma. Outra coisa também que pode ser utilizada, mas assim, já é mais complicado porque é muito caro, né? É a questão de comprar carros blindados, né? Então, assim, você pode estar andando com um carro blindado aí para poder ter essa proteção contra a arma de fogo, né? Então, assim, hoje, infelizmente, hoje, a melhor proteção que a gente, legal, né? Uma proteção legal que a gente tem contra a arma de fogo é o carro blindado. A gente também teria como se proteger de armas de fogo comprando armas de fogo também, mas isso já é uma questão muito complicada, né? Aí já pode ser considerado que você pode estar cometer algum crime com aquela arma de fogo, né? Mesmo que esteja legal, você pode fazer um abuso ali do poder da violência contra alguém, né? Então já é uma coisa bem complicada. Eu não vou entrar nessa questão política aqui, tá? Bom, e utilizar serviços públicos, né? Por exemplo, chamar a polícia, né? Entrar na justiça. O problema desses serviços públicos é que eles são sempre após o ocorrido, né? Então, assim, você sofreu violência de alguma forma, você precisa chamar a polícia, né? Então, assim, acaba que não consegue prevenir. Você vai sofrer aquilo ali, né? E depois você vai tentar, digamos assim, remediar, né? Mas por exemplo, se você sofrer uma tentativa de assassinato e o criminoso for bem sucedido, você não tem muito como fazer nada depois, né? Bom, outra coisa também que a gente pode se proteger, né, é das próprias guerras, né? Graças a Deus o Brasil não tem muito disso, né? A gente é um país mais, digamos assim, pacífico, né? Mas sim, tem a possibilidade, né? Inclusive tem possibilidades aí de outra guerra mundial, né? Então, assim, sempre ali a gente tem esse fantasma ali assombrando a gente, né? E um jeito de se proteger desse fantasma é justamente ter outra cidadania, né? Para caso aconteça algum evento assim muito crítico, você conseguir ir para outro país que esteja mais protegido, né? Então é muito importante ter outra cidadania. Também é difícil, também é muito caro, mas é uma opção que deve se pensar, tá? E também ter um dinheiro guardado já, justamente porque, inclusive fora de banco, né, um dinheiro que esteja na sua casa mesmo, preparado ali para uma emergência grave, né, então assim, comprar uma passagem urgente, né, então é interessante que você tenha um dinheiro guardado em casa para esse tipo de emergência, tá? Bom, pessoal, muito obrigado, por hoje é só. Agradeço muito a participação de vocês e vejam os próximos vídeos aí que a gente vai estar falando dos outros poderes, tá ok? Brigadão e vamos juntos aí no seu autocrescimento. Até mais.